Estamos no ar mais uma vez e pela última vez num programa inédito no nosso ano de 2023, no nosso podcast Bar Fechado, o melhor boteco virtual do Brasil, hoje com o Wellington Damasceno, diretor administrativo, não é isso? Isso. Do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Já agradeço aí ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço, eu quero aqui cumprimentar, saudar a todos que nos assistem, tanto pela TVT, no canal do Bar Fechado, e cumprimentar aqui meus amigos de longa data, né? Não é só de hoje, que eu tenho um carinho muito grande por vocês. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, pô. É um prazer enorme. Antes da gente começar nosso papo, falar do melhor boteco virtual do Brasil é o nosso, mas tem o melhor boteco físico de todo o universo observável, que é o Mundo Livre Bar. Fica aqui na Prestes Maia 1350, né? Tem drinks maravilhosos, tem snacks novos, salgadinhos muito bons. Tem um bolinho de feijoada e tem uma croqueta de porco. Um croquete de porco. Aí você come os dois, parece que é uma feijoada completa. Nossa. Eu sugiro isso, inclusive. Bom. É uma boa. É uma delícia. É muito bom. Eu sugiro que a gente saia daqui e vá para lá, porque esse bar de hoje aqui está fechado. Aqui só tem água. Pode ir lá toda sexta-feira, que também é drink em dobro. Não, quinta. Não é quinta? Não é? Quinta. Eu achei que era sexta. Aí você quebra o bar. Não, sexta-feira é o karaokê, pô. Sexta-feira é o karaokê. Karaokê. Eles fazem delivery? Fazia. Que tu precisa voltar a fazer. A gente precisa voltar também atrás da cerveja, né, pro programa, porque Pois é. o Wellington não é o primeiro convidado Que reclama que disso. reclama com justiça. Se você quiser que volte cerveja, bebida alcoólica aqui, deixa eu fazer uma pesquisa lá no Instagram, né? Vamos ver o que o pessoal acha. Você acha que a gente deve beber? Se tiver um voto sim, a gente volta a beber. Não é nenhuma reclamação, é uma constatação. É justo. Falar também da Tripalium, vai mudar o logo aqui agora. Vai. Tripalium. Falhou. Cadê? Agora sim. Branco. Isso. Cinza não, né, Tia? Não, o cinza não... Não Branco gostou é mais muito. bonito. Branco mais bonito, Branco né? mais bonito. Preto e branco parece o Santos, né? Parece. Parece. Tripalium faz camiseta, faz placa, faz bottom, faz boné. Né? Caneca, tudo relacionado à luta, tudo relacionado à esquerda. Então você quer presentear, né? Já que a gente está chegando no Natal, quer presentear a pessoa que você ama, sabe que é uma pessoa de luta, entra no Instagram do pessoal da Tripalium. E o canal aí. Também, né? Que eles estão. Tem um podcast. Inclusive muito o bom. podcast dele dessa semana foi com o Rui Costa, né? Uhum. Com o companheiro do PCO. Eu quero Costa assistir Pimenta. isso, né? Isso. Falou muito sobre Neymar e armamento da população brasileira. Você assistiu? Não. Ah. Mas eu não duvido. Mas eu conheço a pauta do Conheço a PCO. pauta do PCO. Bom, já falamos bastante já. Dá uma saudação aqui pro meu irmão Tchê. Tudo bem, Tchê? Como é que tá? Tudo bem. Boa noite a todas e todos, né? Estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos terminando esse ano. Foi um ano pesado, né? Um ano pesado, assim, mas foi melhor que os anteriores, né? Começamos o ano muito bem com a posse do nosso presidente Lula, né? Sim. Estávamos em Brasília. Queimando nossas panturrilhas no Nossa, sol escaldante de Brasília. Mas tava chovendo antes, que eu cheguei lá pro dia 28 em Brasília. Uhum. Tava chovendo antes, choveu depois. Mas no dia mesmo tava, né? Foi um dia lindo, assim, Sim, foi. e de muita festa. Porque a gente também precisa de festa, né? Não é só luta. A gente precisa de festa. Mas estamos terminando esse ano. Que vem os próximos aí. Amém. Vamos reconstruir esse país, né? Que tá precisando. E nosso convidado aqui também vem falar um pouco, né? Dessa retomada aí, não só retomada do setor, né, da metalurgia, mas do país como um todo, né? Só que ele, na posse, que a gente estava lá queimando os pés... Ele estava lá dentro. Exatamente. Ele não estava queimando o pé. Tudo bem? Cocoroco. Tudo bem, Lisney? Tudo bom? Como é que vocês estão? Camarada, o Wellington de longa data aqui. Muito bom estar contigo, com vocês também. E é bom estar encerrando esse ano, né? Agora, eu queria, antes que eu esqueça, mandar um abraço para uma companheira que fez parte aqui com a gente do programa também, durante uma parte apresentando, e agora está como âncora na TVT, Sim. do seu jornal lá, que é a Gihana. Essa Sim. semana começou como âncora. Então,
Começou beijo. ontem, né, na segunda-feira. Um beijo para companheira e sucesso aí nessa nova caminhada aí. Parabéns, Gihanna, né? Aprendeu tudo com a gente Com a aqui. gente, se não fosse E nós. Se não fosse nós, ela não estaria. Obviamente, né? Eu achei que foi as entrevistas que eu fiz com ela, poxa. Também. Um pouquinho de cada, né? A Gihanna, ela ficou um tempo com a gente, né, tal. E ninguém aqui é jornalista. Ela é. Ela fez uma pergunta, eu falei, porra, que pergunta ótima, cara. Isso é jornalista, né? Isso, quem faz jornalismo... A gente só fala besteira, só. Gihanna que trabalhou no Mundo Livre. Sério? Trabalhou no começo Também do no Mundo Mundo Livre. Livre? Também. Mas vamos começar nosso papo, porque... Vamos começar esse papo e nós não somos jornalistas, diferentemente da Gihanna e do Marcelinho Carioca, que ficou nervoso ontem. Ele é jornalista? Ele falou que era jornalista também. Que bom. Aí sim, não sabia dessa não. Pé de anjo. Só tem o pé de anjo, né? Então. Vamos lá. Vamos começar nosso papo, né? E o Tia falou sobre a retomada do país, falou do setor e a chapa que vocês compõem hoje na frente do sindicato também é a retomada. E é interessante que o Sindicato dos Metalúrgicos sempre foi uma grande referência para nós do sindicalismo, de trabalho de base, de diálogo com a categoria, de organização no local de trabalho. Mas mesmo sendo referência, eu tenho muitos primos, acho que todo mundo tem muita gente que é metalúrgico. Pensei que todo mundo tem um primo. Todo mundo tem primo, isso é verdade. É um dado estatístico esse. E eles falam que o sindicato está mais próximo ainda, está mais dialogando ainda, a organização está melhor ainda. Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso, né? Sobre a chapa que vocês estão compondo, sobre esse momento do sindicato, que já era uma referência, mas está mais próximo ainda da base do que já esteve. Não, legal, Hugo. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que faz todo sentido para nós falar isso. Porque eu acho que quando a gente escolheu o tema da retomada, claro que a gente estava pensando nessa discussão da reindustrialização, por um lado, e a oportunidade de ter novamente um governo que dialoga com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os movimentos sociais, e a possibilidade de a gente encaminhar políticas públicas para isso. Mas também, né, lembrando da posse, a posse do presidente Lula, que foi uma posse recheada, né, não era só o sol de Brasília que estava brilhando, Sim. mas eu acho que também no imaginário da população brasileira também tinha uma luz brilhando. Sim. Estamos saindo do tempo das trevas e retomando uma normalidade democrática, uma participação popular. Sim. Acho que o presidente Lula representa tudo isso. E aí vem essa coisa da retomada. Então, a retomada da ocupação dos espaços públicos pelos trabalhadores, pelos movimentos, por quem quer ver esse país crescer. A retomada das políticas sociais, a retomada dos programas que protejam os mais vulneráveis, que valorizem a diversidade. Então, a gente se inspirou um pouco na vitória do presidente Lula e todo o trabalho que foi, né, toda aquela dinâmica da eleição. Teve os atentados do 8 de janeiro, né, os atos terroristas, e a democracia saiu fortalecida, né? A democracia venceu naquele momento. Então, a retomada para nós tem essa perspectiva do governo federal, mas também tem a ver um pouco com o que você mencionou, Hugo. A gente tem uma direção muito militante, né, uma direção muito basista, com esse compromisso de estar diariamente presente nas fábricas. O nosso modelo de organização sindical já tem os comitês sindicais, que são os dirigentes que ficam dentro da fábrica. Mas a gente queria também que não ficasse aquela coisa do dirigente dentro da fábrica e os dirigentes que ficam no prédio do sindicato. Né? Porque fica parecendo o sindicato, ou os diretores do sindicato, sempre parecendo aquele negócio do prédio. E não, o sindicato são os diretores, são a militância, As a base. pessoas, né? Então essa coisa de tentar aproximar, muitas vezes um gesto assim que parece simples, né? Entregar uma tribuna na porta de fábrica de madrugada, ou você ir visitar uma fábrica, ou você chamar a militância para dentro do sindicato, isso tem nos trazido uma energia muito boa, mas principalmente ideias muito boas. A gente tem uma base que é extremamente consciente do ponto de vista político, mas também muito estudada, né, do ponto de vista técnico, Sim. que tem trazido ideias maravilhosas que nos ajudam, com a assessoria técnica do sindicato, a formatar propostas. Então,
acho que essa questão da retomada tem nos norteado aí durante esse ano e com certeza Vocês pros devem próximos. ter feito todas as fábricas da base de vocês esse ano, né? Porque eu vejo no Instagram aí, nas redes sociais, Se não todas, quase todas. 5 Olha, horas da não. manhã, 5h30, vocês Nós na fizemos porta de fábrica. todas as fábricas que tem CSE, que tem representação interna. Todas essas nós fizemos, que aí dá quase 200. Quase 200 fábricas. Mas a nossa base, efetivamente, tem 2.000 empresas. Se você passar na frente de uma mecânica, uma oficina mecânica aqui em São Bernardo, aquela oficina mecânica é da base dos metalúrgicos do ABC. A gente ainda, é uma das coisas que a gente precisa avançar, como a gente consegue representar esses espaços que muitas vezes é familiar, que é um ex-metalúrgico que foi lá e montou um negócio, uma funilaria, uma mecânica, e a gente ainda não consegue, de fato, levar a representação sindical. Porque a representação sindical se baseia muito na negociação coletiva. E lá é o dono, né? Você não vai negociar aumento salarial para ele mesmo. Então, que tipo de serviço o sindicato pode levar para aquele companheiro que é um metalúrgico, não deixou de ser, mas como ele virou um CNPJ, o sindicato deixa de enxergar ele como um metalúrgico, né? Então, esse está aí no rol dos desafios do sindicato para os próximos períodos. Não só dos metalúrgicos, mas eu acredito que todo o sistema sindical tem experiências semelhantes, né? É claro que não nessa mesma proporção, mas, por exemplo, nos bancários, a maioria dos sindicatos de bancários tem as pequenas financeiras ou corretoras de crédito que também fazem parte da base, para a gente também é um desafio bastante grande. Então, a Crefisa é da tua base, então. Não sei se é Crefisa, mas tem essas Crede alguma coisa. Crede Zezinho, sabe? Esse pessoal que empresta dinheiro. Agiota. Não é. É o agiota legalizado. Legalizado. Mas eles têm ajudado o meu time a ganhar uns títulos. Pois é. Pô! Até um avião. Eu xingo eles por um lado, por outro lado. Eu tô lá. Se a gente puder não falar de futebol, O cara tá rebaixado. Porra. Você descobriu que time grande cai também. Você é santista, eu tio? sou santista. Rapaz, Rapaz. eu tava numa plenária e os caras brincaram com o Barba sobre isso. Ele ficou irritadíssimo. Ele é santista? Ele é. Ficou irritadíssimo. Ele tá bravo. Cara, mas assim. Tinha umas 300 pessoas no lugar, ele ficou com a cara. Com certeza eu sou o conselheiro mais pobre do Santos. Isso é certeza. Os tiozão me via lá e falava: o que esse cara tá fazendo aqui? A sorte sua é que eu não sou conselheiro nem santista. E o porque Santos. senão seria eu. E o Santos caiu na minha gestão, bicho. Isso tá pesando, viu? Já sabemos de quem é a culpa. Eu acho que você não foi levado a sério, tio. Eu pedi o impeachment 2 vezes, assinei do André Zoeiro. Então, a culpa é dele. Eu sou um dos 60 conselheiros que. Agora, eu vou te ajudar, saindo do Santos um pouco. Acho que a questão do movimento sindical tem outros desafios, além dessa questão da representação. Mas se você pegar, por exemplo, os trabalhadores em aplicativos. Esse é um debate que está pegando e que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado sobre o processo de representação deles também. Eu acredito que, primeiro que a informalidade superou a formalidade. Né? A gente tem muitos trabalhadores da informalidade que estão em aplicativos. E não necessariamente a nossa representação formal de hoje vai dar conta dos desafios que eles têm ou as necessidades que eles têm. Acho que a gente vai ter que fazer um processo de troca, de escuta muito bem feito para entender quais são as novas demandas. Né? Uma coisa é consultar lá o trabalhador dentro da fábrica, ou dentro do banco, ou na escola. As demandas são muito parecidas, a gente já tem o acúmulo sobre quais são as necessidades, os desafios, os problemas. Esses trabalhadores eles começam a surgir com uma demanda diferente, com necessidades diferentes, que talvez aquilo que é a nossa pauta tradicional não vai resolver. Então, acho que esse processo de aprendizado vai ser muito importante para o modelo sindical. A CUT começou a debater isso no seu último congresso também, né? Começou. Sim. Mas você não acha que também tem uma parte dessa classe trabalhadora que está como MEI, que está como CNPJ, que também foi capturado, né, na cabeça que eles não precisam de representação? Empreendedor, né? Não, claro que sim. Tinha comercial de banco jogando a carteira de trabalho dentro da gaveta, fechando e falou, seja um empreendedor. A palavra é bonita. Você fala empreendedor não é legal. Pô, até dá vontade de ser. Agora, tem um problema cultural no Brasil, né? uma repulsa à questão de representação. Depois, as redes sociais também trouxe uma liberdade que, não, eu falo por mim mesmo. O problema é que você fala consigo mesmo e vai discutir com a Uber, que ninguém sabe quem é a Uber.
Qual que é o seu Como grau você vai de, fazer, né? de negociação? Qual o seu poder de barganha? O que você ganha na negociação? Você nunca ganha nada. Você ganha o que o aplicativo te dá. Então, na verdade, eu acho que os processos precisam ser o quê? A gente precisa trabalhar com essa consciência de classe, mesmo os trabalhadores que a gente representa. Né? Só ver, o número de sindicalizados do Brasil é muito baixo. Sim. Segundo, a gente precisa, de fato, fazer um processo de escuta, porque também a gente tem o hábito de querer ir lá só ensinar, né? Ó, tem que ser assim. Não, vamos ouvir. Muito impositivo, né? Ser menos impositivo. Mas eu acho que até a sociedade, no modo geral, também tem um debate sobre direitos sociais, né? Que é um problema. Por exemplo, eu dando aula, eu vejo, às vezes, professor dizendo isso aí. O problema é que esses adolescentes só têm direito, não têm dever. Então, que é um problema, assim, né? Ter direito, né? A questão do debate Bolsa o Família, eu acho que aculturamento, diminuiu né? um pouco hoje. Mas quando você vai falar que tem garantias sociais fora do país, que é muito maior que o Bolsa Família, as pessoas ficam assustadas, né? Então tem uma relação com o direito que é muito louca. Mas tem uma outra coisa também que a gente precisa como o Wellington falou, a gente precisa trazer esses trabalhadores para a gente aprender Sim. e para mostrar para eles também uma nova forma de representação. Eu acho que o nosso grande desafio hoje no movimento sindical é como a gente representar essa massa de trabalhadores e trabalhadoras que está surgindo, que pensa diferente da gente. Né? A gente não pode simplesmente virar e falar assim, não querem ou é um bando de liberal. Não, a gente tem que se fazer próximo e mostrar que o nosso trabalho é relevante não só para quem trabalha com carteira assinada, mas para essa galera. Né? Então, eu acho que a organização dessa classe de trabalhadores é extremamente importante também agora. Né? O Wellington, já colocando nesse debate, a gente está falando aqui da representação dos informais, você é oriundo da Volkswagen, né? E vocês, dentro desses formais, conseguiram um ótimo acordo aí, né, com a Volks, há um mês atrás, acho Sim. que um mês atrás. Fala um pouco como é que foi esse acordo aí, porque é um negócio assustador, né, para a maioria da classe trabalhadora, quando você vê, eu não sei os detalhes, mas eu vi que uma parte lá, você tem estabilidade até 2028, né? Sim. 5 anos de estabilidade. Primeiro, a gente já tem um histórico de negociação com a Volks de sempre fazer acordo. Aí são duas particularidades, né? Um acordo de investimento, a gente negocia os investimentos com a empresa, não é algo comum e é algo que a gente tem defendido dentro da lógica da transição justa, que as empresas apresentem e negociem os investimentos antecipadamente com os trabalhadores. Então, isso com a Volks a gente já tem de longa data. E a garantia de emprego, porque é o que motiva o trabalhador a fazer o acordo. E é o que nos dá a garantia de que os investimentos vão acontecer e ao longo daquele período os trabalhadores não vão ser penalizados com os ciclos econômicos que a gente vive no país. Então, esse acordo que nós temos na Volks, ele vem de 2012, né? Ele começou lá em 2012, quando ainda o clima do país estava muito bom, o mercado de automobilismo estava muito bom. Os trabalhadores naquela época tiveram dificuldade em entender o acordo, que a gente estava fazendo hora extra e estava fazendo um acordo de 5 anos, que tinha aumento de PLR, aumento salarial, mas ele tinha teto. Então os trabalhadores estavam falando, vocês estão fazendo loucura. Mas em 2013 a gente sabia que parava de fazer Kombi, Kombi existia naquela época. E o Gol Geração 4, a produção da Anchieta ia cair muito, porque não tinha produto novo, e esse acordo trazia produto novo. E que no final das contas trouxe a plataforma MQB, que é a plataforma global, e a gente diminuiu o gap tecnológico referente aos países centrais. Então, esse acordo lá em 2012, ele já tem uma característica importante por conta disso. Esse agora, o que eu acho que é primoroso falar? Primeiro que a experiência da negociação, ela é muito enriquecedora, porque a gente juntou os 4 sindicatos que têm representação na Volks no Brasil. Então a Volks tem 4 plantas. As fábricas de carro, né, aqui São Bernardo, Taubaté e Curitiba, e a fábrica de motores que é São Carlos. Então os 4 sindicatos estiveram na mesa. 3 sindicatos filiados à CUT e um sindicato filiado à Força Sindical. E a negociação... Algo inédito, né? Algo inédito, e você imagina, era uma bancada que do nosso lado tinha 9 representantes, 2 de cada planta, mais o Comitê Mundial, e do lado da empresa 11 representantes, mais o staff lá, o pessoal de contas, tudo mais. Então, primeiro, já não é uma negociação fácil, porque você está negociando investimento, produto, e todo mundo quer levar o produto para a sua base. Exato. Porque quer ter uma aprovação também tranquila. Ninguém quer ir lá e falar, conseguimos tudo lá para outro lugar. E nós? Nós tem que aprovar e vida que segue. Não.
Então, o exercício de você também pensar com a cabeça do seu companheiro é um exercício formidável. Então, pô, eu também não posso ganhar tudo, o Taubaté precisa também ganhar, porque senão e o trabalhador de lá. O segundo ponto nessa mesma negociação é como você mantém todo o nível de emprego em todas as fábricas. Então, uma das coisas que está lá no acordo é todas as fábricas precisam ter 2 turnos de produção. Então, no São Bernardo não pode ter 3 turnos e Curitiba tem um turno só. Porque senão aqueles trabalhadores ou vão para layoff ou vão para uma outra condição e a gente aqui, de repente, precisa contratar. Então, não faz sentido. Sim. Então, é uma lógica mesmo solidária entre os sindicatos. E aí, claramente, que a gente vai brigar lá com a Vox. Foi uma negociação de quase 2 meses, intensa todo dia, começava de manhã, tinha dia que rodava madrugada, tentando fechar o acordo. Por várias vezes a gente achava que ia fechar o acordo, não fechava. Levantava da mesa, saía bravo, retomava no outro dia, tentando... Porque é a busca, a empresa está defendendo o interesse dela, a gente está defendendo claramente o interesse dos trabalhadores. Então, uma coisa que eu considero muito bacana é essa experiência da negociação envolvendo 4 sindicatos numa mesma mesa, né, com o mesmo interesse. Bem complexo, né? Sim, muito complexo. Para nós aqui de São Bernardo, eu acho que tem alguns pontos também muito interessantes, além da questão do acordo, da validade do acordo e da garantia de emprego, que vai até 2028, nas 4 fábricas. Aqui em São Bernardo a gente conseguiu que venha uma plataforma de produção de carros híbridos. Então, Curitiba está recebendo um investimento num carro novo, Taubaté está recebendo um investimento num carro novo, São Carlos vai receber a motorização híbrida e a Anchieta vai receber os 2 carros inicialmente que vão ser híbridos, né? Então, vai ser um carro, não tem na região, o carro da Volks nesse modelo, vai ser desenvolvido esse veículo ainda, porque ela também não tem na Alemanha nem na China. Eles têm elétrico, ou um modelo de híbrido plug-in, né? Esse não vai ser ligado na tomada. Então, ele vai ser desenvolvido no Brasil, em parceria com o México e com a Índia. Bacana isso aí. Então, o ABC, né, se reposiciona também na discussão de ter uma nova tecnologia Inovação. vindo para cá. Né? Quem não apostava Sim. no ABC, a gente consegue também falar, não, o ABC é competitivo, tem condição, então traz para cá essa produção híbrida. E a gente vai conseguir também revitalizar a engenharia aqui de São Bernardo, que é a engenharia que trabalha para a região. Né? Toda a região sul-americana da Volks, a engenharia que fica em São Bernardo, ela vinha perdendo espaço, né? Passando por processo de sucateamento mesmo. E agora em janeiro vai ser contratado 111 novos trabalhadores para a engenharia, Que bacana. justamente para ajudar no desenvolvimento desse motor e dessa plataforma. Que legal. Interessantíssimo. Quando você fala do desenvolvimento de um veículo ou de uma plataforma ou da motorização no país, quer dizer que os fornecedores têm uma grande chance de localizar. Então a gente está olhando que, o ABC está se reposicionando porque vai receber um produto novo, mas também vai desenvolver aqui em São Bernardo, em parceria, né, com esses outros 2 países. Então vai ter que acionar os fornecedores que estão no Brasil, que estão no México, que estão na Índia. Então é uma oportunidade enorme para as autopeças aqui da região, para as autopeças do estado de São Paulo, se credenciar e voltar a fornecer para a Volks, desenvolver novos produtos e dar saltos tecnológicos que muitas vezes precisa para as empresas continuarem benefício existindo. em cadeia, né? E, os 2 últimos projetos que a Volks de São Bernardo desenvolveu foram do Fox e do Up, não é isso? Não, Fox e do Nivus. Do Nivus, né? Do Nivus. O Up já era um projeto europeu que foi feito em São Bernardo, é que o Up europeu é pequenininho, 2 portas, é um carro mesmo para 2 pessoas. Ainda que cabe 4, mas o coitado que vai atrás não caberia. Você e o Hugo não dá. Na frente dá. Não dá nem no mesmo O Up carro. brasileiro, ele é maior, o entre-eixos dele é maior, o porta-mala é um pouquinho maior, porque o carro para o Brasil normalmente ele atende a família, né? O Up europeu é aquele segundo carro que é para o dia a dia de trabalho. Ô, Wellington, Mas o Nivo sim, foi desenvolvido aqui, inclusive na engenharia da planta de São Bernardo. esse o modelo para o Brasil, né? Não, o Nivus, esse carro mais novo, Ah, mais recente da foi Volkswagen. desenvolvido Que é aqui? bonito pra caramba. bonito. E daqui ele foi exportado, né? Porque ele é produzido hoje em É outros caro pra mercados. caralho também. Ô, Wellington, Também é um problema. a gente vendo você falar toda essa... Porque o povo não entende, e o sindicalizado também às vezes não entende a complexidade desses acordos e acham que é só a coisa financeira, né? Ah, isso não tá bom para mim. Esse salário que estão propondo não tá bom para mim. É só o acordo financeiro do trabalhador. E
a gente ouve bastante, né? Pô, mas o sindicato não faz nada. Que você acabou de falar Complexidade. que essas reuniões duraram 2 meses para sair esse acordo. Como que a gente pode chegar a dar essa consciência também para o sindicalizado, para o trabalhador? Falar, porra, o sindicato trabalha todo dia por mim, né? Porque tem esse pensamento que não, o sindicato é uma coisa que para, aí quando tem piquete, greve e tal, só aparece aí, né? Mas vocês trabalham todos os dias, né? Em prol do trabalhador. Como vocês fazem isso para se aproximar também nessa coisa ideológica? Assim, olha, estamos aqui trabalhando para vocês. Primeiro que uma oportunidade como essa, estar aqui falando com o Bar Fechado, que tem um alcance extraordinário, já é um primeiro passo para a gente estar conversando com sindicalizados e não sindicalizados, com metalúrgicos e não metalúrgicos. Então, essas experiências da imprensa também de repercutir esse tipo de negociação, ele é extremamente importante também para a gente fazer frente ao que a mídia tradicional faz, né? Que é colocar o sindicato sempre de escanteio, como algo de baderneiro, de quem não quer fazer nada da vida, que só quer ir lá pegar o dinheiro na database, esse tipo de coisa. Não, a gente precisa de fato esclarecer. Né? A negociação da Volks foi uma negociação muito grande, por isso que ela ganhou a repercussão que ganhou. Mas no dia a dia, estão lá os meninos, lá no dia a dia, lá na Volks, me ligaram agora, estão lá discutindo o acerto do calendário do ano que vem para soltar para a comperada. Então não é só fazer o acordo, a gente faz um acordo macro. Ele é um guarda-chuvão. Depois os detalhes. O dia a dia você vai ajustando as coisas. Né? Recentemente abrimos um PDV, não era um PDV para ter saída de gente, estava previsto no acordo, mas a gente abriu o PDV, ou forçou para abrir o PDV, muito mais por uma questão social daqueles trabalhadores que realmente queriam pegar, precisavam pegar, do que necessariamente para adequação do número de trabalhadores lá. Mas também é isso, a gente negociou o acordo, negociou os valores de PDV, mas não negociou a data de abertura. Então, no dia a dia vão tocando. E aí envolve plano médico, envolve condições de trabalho, questões ergonômicas. Todo dia tem um ponto, vários pontos que está sendo tratado na Volks e na empresinha de 30 trabalhadores. Que ela, para o sindicato, as duas têm a mesma importância. Os trabalhadores de lá não tem um trabalhador superior ao outro. Todos são trabalhadores metalúrgicos e precisam ser tratados de igual forma e com a mesma importância. Então, essa experiência, a gente poder fazer essa conversa aqui, já é um passo importantíssimo para essa discussão. Um ponto que eu ia tocar, na Volks a gente tem um nível de sindicalização de quase 90%. Então, quase 90% dos 8 mil trabalhadores da Volks são associados ao sindicato. E com essas construções que a gente tem ao longo do tempo, as dificuldades que nós já passamos, né, a demissão que houve em 2014, a greve e o sucesso da greve, né, que retornou todos os trabalhadores demitidos em 2015, então, isso tem feito com que o trabalhador da Volks entenda o processo. Tanto que foi um processo muito participativo. Nós fizemos plenária antes de fazer a negociação, nós dividimos antes a pauta, nós encaminhamos com os trabalhadores, fizemos uma assembleia, pra vocês terem ideia, a assembleia que eu fui lá explicar, a Tamara está aqui do meu lado, quase desmaiou lá no caminhão do som, que eu falei 1h30, e vocês veem que eu falo bastante, né? Falei 1h30 na Assembleia da Manhã e 1h30 na Assembleia da Tarde para explicar a proposta. Não, é que a proposta era longa. Né? Jornal de 8 páginas, né, que a gente entregou lá para cada trabalhadora, para ter o conteúdo da proposta e depois a gente poder votar. Então, esse nível lá dentro existe. Os terceiros que estão lá dentro, né, os prestadores de serviço, conseguem ter também esse entendimento, ainda que não são representados por nós. Né? Fica sempre aquela coisa, pô, como eu faço para ser um metalúrgico também? E a gente consegue irradiar isso para a base. Agora, sair da base é a parte mais difícil, né? Porque a gente deu um monte de entrevista para tudo quanto é jornal falando do acordo da Volks, o que sai lá é o quê? Vai fazer o carro híbrido, vai ter um investimento de 7 bilhões, vai ter não sei o quê, mas não fala do processo de organização, não fala da participação dos trabalhadores. E o prefeito fala que foi ele que conseguiu. Rapaz, o prefeito é um cara meio esquisito, viu? Porque eu não sei como é o resto do dia a dia dele, mas ele tem uma mania de falar que ele faz as coisas que ele não faz. E ele nega as coisas que ele faz. É um cara meio complicado. O ex-governador também tem uma... Eu não sei se é verdade, se é folclore, que o ex-governador de São Paulo ficou sabendo pelo jornal que a Ford ia sair do São Bernardo, né? Okay. Então esse pessoal aí realmente... Rapaz, esse daí eu tenho dúvida. Tenho dúvida mesmo. Eu não acho que a Ford anuncia a saída e não fala com o governador.
Agora, muitas vezes é melhor fingir de morto, Que né? não sabe, né? Pô, foi pego de surpresa. Empresa né, xinga lá a empresa, faz um discurso que o Sim. cara, o ex-governador gostava de fazer uns discursos. Exato. Jogar Tá pra mansinho plateia. agora, né? Sim. Tá mansinho. Tá mansinho, né? É um tema interessante. Você também tinha falado sobre a produção de híbridos. Mudar reposicionar um pouquinho o nosso tema aqui de bate-papo. Tá tendo uma polêmica muito grande entre as indústrias automotivas, que envolve também os carros eletrificados, né, que hoje tem isenção de impostos. E por causa dessa briga com eu não me lembro o nome do grupo Fiat. Stellantis, né? Stellantis. E tá tendo uma briga aí com o grupo da Stellantis, com o grupo da Volkswagen e de outras montadoras. E eles querem agora também cobrar imposto. Vai cobrar imposto a partir do ano que vem em carro elétrico, né? Como é que vocês do sindicato veem essa briga? Né? Claro que a nossa vontade é só ficar olhando gente rica brigar e ficar comendo pipoca, mas isso acaba afetando também um pouco o dia a dia de vocês, né? Hugo, nessa mesma pegada aí, querer entender também se existe um diálogo protecionista, né, das importações, né? Porque você está falando aqui de uma tecnologia brasileira num carro nacional, tal. E aí a gente olha também muito carro chinês, né? Hoje vendendo híbrido, elétrico, né? Tem Eu quis tomado. comprar um Tesla, bicho, 1.900.000, eu... Não, mas eu não vou lembrar Você é agora o nome conselheiro da do Santos, marca. né? Deve ser por isso que ele foi rebaixado. Já chamo pra onde não foi a compra dos jogadores. Aí, ó, baba! Mas aí, como é que vocês estão trabalhando isso também? E junto com essa pergunta que envolve tudo isso, se você acha que esse novo imposto, o IVA agora, reposiciona o ABC, tirando um pouco da guerra fiscal, né, dos outros municípios, se reposiciona o ABC num processo de reindustrialização? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa quebrar alguns tabus, né? Quebrando tabu no bar fechado. Primeiro, o grupo Stellantis ele está sendo extremamente beneficiado e já de longa data. Não sei se todos sabem, mas eu acho que é sempre bom dar uma passada rápida. Existe um regime no setor automotivo, chama Regime Especial para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Foi criado na época do Fernando Henrique. Foi criado sob medida para Ford e para Bahia. Lembra daquela história da Ford do Rio Grande do Sul? Não sei o quê, né? foi para Camaçari. Então, a empresa que está lá, sob o pretexto do custo logístico ser mais caro por estar no Nordeste, foi para lá. Veja, nós não somos contra os regimes especiais, principalmente para desenvolver outras regiões. A gente acha que precisa realmente, uma empresa que está chegando no Brasil, o governo precisa falar, eu preciso que você vá para tal lugar porque eu preciso desenvolver aquela região. Porque aí você desenvolve a indústria, você desenvolve a cadeia de autopeças, você desenvolve o comércio, o serviço, a infraestrutura. Só que isso precisa ter um tempo. Esse regime é da década de 90. Você via para algumas empresas, porque depois não entra mais empresa. O que a Fiat fez em 2010? Ela comprou uma fábrica de chicote, que estava lá no Pernambuco, comprou o CNPJ e automaticamente ela comprou o regime. Então ela adentrou o regime por conta disso. O que a Fiat tem de benefício lá? Em torno de 20% de benefício em PIS, COFINS e IPI para cada carro que ela produz. Então, por que os carros de maior valor agregado da Fiat e da Jeep estão no Pernambuco? Porque uma coisa é 20% no carro de 80 mil, outra coisa é 20% no carro de 160 mil. É tanto benefício que ela tem lá, que ela conseguiu, na justiça, usar os créditos tributários que ela não consegue usar no Pernambuco, usar também na fábrica de Minas. Sabe quantos são os créditos que ela não consegue usar no Pernambuco? Está acumulado. 13 bilhões de reais. É um pouco de dinheiro, né? É um bocadinho. A negociação que nós fizemos com a Volks, em 5 anos, nas 4 fábricas, é 7 bilhões. Vai fazer 2 carros híbridos, vai fazer uma picape, vai fazer um carro de entrada, vai fazer motor. Quase o dobro. O cara tem quase o dobro só para pôr no bolso. Então, isso primeiro, cria uma concorrência desleal dentro do próprio país. Custo logístico não se justifica por conta disso. Não tem custo logístico que bata na ordem de 20% do carro. E não tem limite. Esse ano a Fiat vai bater na casa, a Stellantis, só no regime do Nordeste, na casa de 6 bi de benefício no ano. Isso aqui dava para fazer bastante Bolsa Família, dava para usar na minha casa, teto. Minha Vida. Não tem teto. Quanto mais produzir, quanto mais caro for o carro,
mais ela vai ganhar de isenção fiscal, maior vai ser esse resultado. O Rota 2030, que é o regime que atende todo o setor automotivo, inclusive a Stellantis, esse ano vai chegar próximo de 5 bi. Veja, o regime federal para todo o país, para todas as empresas, inclusive autopeças, Não chega, vai dar 5 bi. Inclusive a Stellantis aqui. O regime do Nordeste, 6 bi, e basicamente vai todo para a Stellantis. A Caoa Sherry pega muito pouco e a BYD vai começar a usar agora, mas esse número vai aumentar então. A partir do momento que a BYD começa a utilizar, esse número aumenta. Então, primeiro é isso, esclarecer que o ponto do sindicato é que não faz sentido nenhum você abrir o governo, colocar tanto recurso, sendo que não se justifica. Inclusive tem um parecer do TCU dizendo que esse regime não está atendendo o fim social dele. Segundo, eu acabei de falar, nós somos a favor de ter regimes para desenvolver as regiões, mas eles precisam ter fim. Esse regime do Nordeste está sendo renovado pela 4ª vez. Então já deu tempo de se estabelecer, de criar condição logística, de colocar Tá igual a desoneração da folha de pagamento. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E veja, foi ampliado agora até 2032. Falar para a BYD, a BYD está se instalando no Brasil, vai produzir veículos com uma tecnologia diferente, né, eletrificados, faz sentido. Agora, a Fiat é líder do mercado, ela tem 1/3 do mercado brasileiro. Ela é pouco competidora em exportação. Ela não exporta, porque você fala, não, exporta muito, faz sentido ter o benefício porque está trazendo divisa. Não, ela exporta pouco. E mesmo assim, não vai, o regime foi previsto para carro a combustão também, então quer dizer, não está valendo para novas tecnologias, está valendo para o carro que ela produz hoje, vai continuar usando em Minas, então já cria um desbalanceamento aqui. Você perguntou sobre o IVA. A ideia é excelente. O problema é que você vai deixando também solto para os estados dimensionarem o IVA estadual, né, que seria o correspondente ao ICMS, e isso vai continuar criando guerras fiscais. Então precisaria ter, e claro, tem o tempo da transição. Nesse tempo da transição, os próximos 7 anos aí, vai ter muito estado fazendo loucura para garantir investimento no seu estado. E por que eu falo loucura? Porque vai abrindo mão de tal maneira de imposto, dando terreno e dando condições para levar a empresa, que no final das contas aquela empresa não recupera tudo que foi dado pelo Estado. Porque você imagina, você está levando gente para lá, você está gerando emprego, sei o que lá. E a infraestrutura, saúde, educação, né? A família dos trabalhadores precisam ter toda uma estrutura. Com que dinheiro vai custear isso? Então, não se paga. A ideia de desenvolver a região acaba não desenvolvendo a região como um todo. E de novo, gente, a questão da contrapartida tem que ser uma contrapartida inteligente. Você vai se instalar aqui em tal cidade e Estado, a minha contrapartida é levar a infraestrutura, é fazer o saneamento, é colocar habitação popular para os trabalhadores. Essa tem que ser a contrapartida, porque é uma contrapartida social. O Estado está se desenvolvendo a partir daqui. E não falou à empresa, eu vou te dar um dinheiro aí para você ficar lá, tá bom? Não, e os peão? Né? Vai ganhar um salário mínimo, que é um outro problema. O trabalhador da Fiat lá no Pernambuco, ele ganha em média R$ 1.700. O trabalhador da ABC ganha em média 4, 5 vezes mais. E os outros custos, lá o plano médico é só para o trabalhador, aqui o plano médico é o trabalhador, dependente. Todas as questões que nós fomos medir aqui vão ser extremamente discrepantes. Tem uma outra coisa, o Estado de São Paulo. Ontem nós tivemos reunião na Casa Civil do Governo de São Paulo. Né, falando, a gente precisa discutir um modelo para o Estado de São Paulo voltar a ser atrativo para as empresas se instalarem aqui. Nós temos recebido aqui no sindicato várias empresas chinesas com interesse de se instalar no Brasil e falam, eu tenho interesse em se instalar aqui, inclusive no ABC. Quer conversar. Quando eles vão fazer conta, não compensa. O Estado de São Paulo é extremamente caro. Aí fomos lá, o que a gente escuta do governo? Não, mas a mão de obra aqui é qualificada, logística que é extremamente boa, eficiente, toda a produção está aqui, o mercado consumidor está aqui. Só que no final das contas, o que a gente está ouvindo das empresas? Tudo bem, mas a logística de São Paulo ela é boa, mas aqui do ladinho, eu faço no Espírito Santo, pego de navio, trago e ponho aqui. O custo, o benefício que eles me dão lá compensa para isso. A mão de obra qualificada eu levo daqui. E o mercado consumidor eu vou usar isso aqui mesmo. A mão de obra compõe o capital, né? A conta não está fechando. E o governo de São Paulo há anos não tem entendido esse movimento. E qual que é a nossa preocupação? O ABC é uma região de industrialização muito madura.
As empresas aqui são da década de 60, década de 50, as Sim. mais novinhas década de 70. Você dá um salto tecnológico. Como você incentiva a empresa a fazer uma reforma, ao invés de ela fazer uma unidade nova e fechar aqui? É. A primeira preocupação, nós ABC, mas vale para Osasco, vale para Guarulhos, vale para São Vicente, vale para outras regiões Sim. também de industrialização mais madura. Mas o governo de São Paulo tem resistido a fazer um programa que seja mais robusto. Veja, a gente não está defendendo que dê incentivos. Nós estamos defendendo que dialogue com as empresas e veja o que é possível fazer para valorizar novas tecnologias. Tecnologias que combinem com a descarbonização. Que olhe para o futuro aí da propulsão veicular, né? Quando você fala de híbridos, elétricos, bateria, como você coloca em linha com a academia para fazer o desenvolvimento disso. Então, isso precisa ser reconhecido, valorizado e incentivado. Mas, de novo, tem uma dificuldade muito grande, viu, Lídia? Acho que eu já até me perdi aqui do que você tinha perguntado. Não, mas enfim. Mas é isso. O bom do papo é esse. Ele flui, né? A gente vai puxando a mão invisível que no estado da conversa. Você estava falando sobre esses braço pontos. invisível. Pior que tem duas coisas que são interessantíssimas. Eu vou primeiro perguntar sobre quais pontos principais que você entende que deveriam ter num programa de incentivo do Estado. O que pode ser feito para que essas empresas que estão querendo vir para São Paulo e para o ABC, elas decidam vir para cá e não vão para outra região? Ótimo. Só encaixando nessa pergunta, o pessoal, tanto dando exemplo aqui em Brasília, quando a gente foi na posse do presidente Lula, o pessoal fala, vocês são de São Bernardo? Pô, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. É uma coisa que o pessoal adora, né? Uhum. Fala, pô, Popstar. emblemático, né? A simbologia é incrível. Pô, eu assisti o ABC da greve, vi o pessoal, não sei o quê. Então a gente tá uma referência. Tá numa região que assim que o pessoal, né, principalmente de esquerda, respeita muito. Foi importante também em aspectos que não estão ligados só aos metalúrgicos, né? A volta da democracia no Brasil começou a nascer nessas greves dos sindicatos metalúrgicos. Eu fui, Wellington, num show que vocês fizeram, que teve Rima Livre, que teve o Dead Fish, né? Esse é o Festival do Rock. E você curte rock, né? Eu vi você no show da Pitty. Eu gosto um pouco. Porque os metalúrgicos, a maioria não gosta de metal. Do som metal. Rapaz, aqui a gente camarada lida com lá. metal 8 horas por dia. Cara. Aí não... Não, mas voltando, né? Eu falei, puto, o Wellington deve gostar, que eu vi no seu Instagram que você tava no show da Pitty. E eu, do lado, assim, eu tomando minha cervejinha, aí uma adolescente falou assim, é a primeira vez que eu vejo Dead Fish. Que meu pai nunca teve dinheiro para pagar um show do Dead Fish. Aí você vê a importância também dessa coisa cultural dos sindicatos metalúrgicos, né? Porque você dava 1 quilo de alimento e você entrava no show. Né? E do rock também, Sim. né? Porque eu acho que a gente está muito próximo mais do pagode, mais do sertanejo, né? E o rock fica um pouco de lado e é uma porta de entrada para a adolescência, né? E os roqueiros viraram reaça, né? Os roqueiros ficam ouvindo essas coisas aí, CDC, essas coisas, vira reaça. Mas a pergunta é a seguinte, até usando o que o Hugo te perguntou, Wellington. Como a gente pode melhorar essa coisa cultural e trazer, né, ganhar corações e mentes para o nosso campo político? Eu achei essa decisão de ter esses festivais, e se existe a possibilidade de ter até mais, né? A cada 3 meses, tal, para a molecada já saber, já se preparar também para isso. E uma sugestão que eu tenho, a gente poder colocar uma banquinha do PT ali, adesivo, camiseta, do PSOL, sabe? De todas essas, do MTST, do MST, porque eu vi o pessoal querendo, eu quero um broche do PT, eu quero não sei o que do PSOL. Também para a gente já unir essa molecada que está ali, para também trazer, né, uma consciência, uma militância mais preparada, né?
Ó, vamos fazer o seguinte, senão eu vou perder aqui o ponto do... É que eu pensei que a pergunta ia ser correlata, não Gancho, tem gancho. nada a ver. Tem um pouco. Mas eu vou voltar nessa lógica do Beleza. Sindicato Cidadão. Beleza. Só voltar no ponto do que eu não lembro bem o que é, mas... A questão Não, eu vou voltar lá atrás mesmo. Aham. Você falou de Anfávia, eu esqueci de falar sobre isso. A Anfávia, assim, eu não quero mexer com o Tchê, né? Que eu ia falar que tá parecendo o Santos. Mas está um pouco pior. A Anfávia explodiu, não sei o que vai ser da Anfávia. Já foi uma associação respeitadíssima, uma das grandes orientadoras de política no Brasil. Mas esse mandato que a Stellantis está como presidente, ela fez a Anfávia trabalhar para a Stellantis. Isso criou uma celeuma, né? Tá público, jornais, montadoras de um lado, montadoras do outro, montadoras no meio. Então, não sei o que será da Anfávia, mas, de fato, explodiu. Né? É uma pena. Por outro lado, você vê a BVE, né, que é a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, numa toada muito diferente, né, de trazer mais gente. Então, eles têm fabricante de carro, fabricante de ônibus, produtores de lítio, produtores de bateria, produtores de motocicleta, produtores de patinete, autopeças elétricas. Eles estão numa lógica de ser mais plural, não ser só montadores de carros ou igual o Sindipeças, que é fabricantes de autopeças. Eles estão querendo abraçar todo mundo que converge para a eletrificação. Então, desde a extração até a entrega para o cliente, né? Porque eles também estão com o pessoal que fornece energia. Interessante. Vamos ver onde vai dar. A questão dos incentivos, Hugo. Primeiro, o ICMS em São Paulo é muito caro. O Dória já tinha feito uma elevação, o Tarcísio fez uma outra, enquanto outros estados têm o ICMS mais baixo e dão outras vantagens, né? Reduz ainda o ICMS. E o ICMS tem uma lógica, né? O ICMS de importação de veículo, ICMS para quando você passa o veículo para outro estado, aí tem lei Candir que você exporta, isso vira crédito. No estado de São Paulo o crédito fica retido. Tem montadoras aqui que tem retido 2 bilhões de reais. Que tá lá, a matriz fala, você tem 2 bilhões aí, não, mas eu não consigo usar, tá preso. E não rende juros. Então, São Paulo precisa fazer meio que uma reforma tributária para dar conta de resolver esses gargalos. Já caiu o governo, né? Precisa ter outro governo. Cara, era importante, né? Porque trocaram, né, a tendência de governo, mas para um pior. Não ajudou. A gente reclamava do PSDB, né? Cara, vocês vão Que também era reclamar ruim muito também. ainda. O Bar Fechado vai falar muito sobre o governo de São Paulo. Vai. Mas, de fato, o que precisaria fazer? Precisaria ter uma calibração do ICMS, né, uma redução do valor. E aí a redução do valor, para onde a gente está pregando? Para quem é entrante, para se desenvolver no Estado, e com data, com término, fala, 5 anos, é 5 anos, acabou. Precisa valorizar quem desenvolve em parceria com as instituições de pesquisa científica de São Paulo, então FINEP, FAPESP, as universidades, tanto paulistas quanto federais, porque é uma chance também de você desenvolver tecnologia no Brasil e no Estado de São Paulo. Quem traz tecnologias diferentes, né, voltadas aí para a descarbonização, a gente está falando de híbridos elétricos, quem está falando de carro, mas a gente pode falar de outras tecnologias. Então, quem está valorizando tecnologia nova, você pode ter um benefício. Quem vai exportar, você precisa valorizar, isso gera divisa para o Estado. Né? A gente está perdendo a capacidade de exportar ônibus, que a gente sempre foi referência na América Latina. Por que a gente não retoma isso? Como que retoma? Compras públicas é importante, o governo de São Paulo é o maior comprador, né, em termos públicos. Sim. Então, ele tem poder, capacidade de, a partir das compras públicas, direcionar a indústria, desenvolver, incentivar a vinda de novas indústrias, além de, claro, você dosar aqui políticas industriais dentro do próprio Estado. Então, eu acho que respondendo um pouco o que poderia ser feito é isso. E aí eu acho que a gente volta lá no Tia. Aí o Tia faz a pergunta aí de novo, que aí eu volto aqui para a resposta. Sobre senão não paro de falar, o sindicato cidadão, que você resumiu bem aí a ideia. O Sindicato Cidadão, ele nasce do conceito, né? O nosso presidente Moisés, ele tem uma pegada cultural, ele gosta muito disso, né? Do sindicato ser espaço que tem que trazer a família, tem que trazer o filho, tem que marcar. O Claudino fala muito isso. Pô, a criança que vai no sindicato... Isso é bem legal. Vê um bailinho, ela cresce com aquilo. Pô, eu fui no sindicato com meu pai. Eu fui no baile de carnaval no sindicato já. Eu casei no sindicato.
Não, você casou no sindicato. Agora, o Hugo, quando fala que foi num baile de carnaval no sindicato, a idade Faz dele tempo. ficou pesada. É, porque ou ele tem uns 3 anos de idade, ou a coisa ficou feia pro lado dele. Eu tinha uns 3 anos de idade. O presidente era o Lula. O Lula tava na diretoria, melhor presidente ainda, nem era do Mas, sindicalismo. vamos pular essa parte aí, Hugo. Mas a tônica do Melhor. Sindicato Cidadão é o quê? Bem, o sindicato faz um bom trabalho, e claro, a gente pode sempre melhorar, mas dentro das fábricas. Como que a gente melhora a condição salarial, como a gente melhora a condição de trabalho, condição ergonômica, luta dentro da fábrica. Mas os sindicatos ficam muito nisso, né? Dentro da fábrica, portão de fábrica. Mas e o trabalhador no dia a dia dele? Né? Como está a esposa, o marido, o filho? Tem creche? Tem saneamento? Tem rato passando lá na rua? A rua tem calçamento? Tem a escolinha? Tem o posto de saúde? Como que é o atendimento na comunidade que ele vive? Então, o Sindicato Cidadão nasce disso, de você incentivar que a direção, que a militância também façam parte dos conselhos para discutir o bairro, para discutir onde você mora, onde você passa a sua vida. Sim. Você passa uma parte da sua vida na fábrica e uma outra parte você passa onde você vive, né? Sim. Com serviços básicos que precisam ter ou não tem, né? E precisa lutar para ter. Então, essa é uma primeira pegada, né? A condição de vida do trabalhador. Mas, cara, a gente quer trabalhar bem, ganhar bem, viver, morar bem, ter bom serviço, mas a gente também quer, né? Você falou no começo, a gente quer ter lazer, quer ter uma atividade cultural que muitas vezes não é oferecido, ou muitas vezes é oferecido distante. E ultimamente está muito caro, né? Você estava falando de time de futebol, cara, tá caríssimo para ver um jogo de futebol. Tá. Né? É legal essa coisa Do sócio Palmeiras, torcedor. principalmente, né? Os ingressos do... Ferrou. O povo não consegue mais ir, né? E se você não é sócio torcedor, você está ferrado, você não Você não consegue, consegue nem nem comprar. comprar. Uhum. Então, como você cria espaços? Eu acho que uma das coisas que o sindicato tem feito é voltar a valorizar o futebol de várzea, que é uma expressão popular, é uma coisa do cotidiano brasileiro, está nas periferias, né? Envolve a galera lá em volta. A gente, inclusive, a TVT fez algumas transmissões, né, de jogos de várzea, que foi bem legal, foi bem aceito assim, pelo público. Essa coisa da atração cultural não é só o show do rock, né? O Festival do Rock a gente começou antes da pandemia, fizemos na pandemia, a TVT transmitiu, o Dead Fish foi uma audiência legal pra caramba, a gente voltou a fazer no sindicato, a gente quer manter. E o Rodrigo e o Dead Fish, o pessoal de esquerda, né? Já O pessoal- entrevistamos aqui também. Pessoal Já alinhado, né? entrevistamos. Não dá pra Pessoal trazer um alinhado, filho de sim. Deus aí pra falar mal das coisas Sim. que a gente defende. Aí não dá. O O Né, traje, Lidney? o traje a rigor. Vai vir na casa de louco. Não, depois, quando a gente terminar o programa aqui, a gente tem uma história para contar desse Vocês têm negócio que- vocês têm de... que contar no microfone o negócio aí. Não, Vocês falam conta pro no público microfone. aí. Não conta. Nosso público quer Não, saber. Não precisa colocar nome, mas foi um 1º de maio que a gente estava ajudando a organizar. Foi um 1º de maio descentralizado, aí um artista. Um artista foi lá e falou mal da Dilma e tal. Aí No palco. Aí eu dei como se fosse mais ou menos... Isso não foi no palco que a gente Foi tava. conversar com ele de uma maneira aí mais... o Lidney foi cobrar as ideias do amigo dele forma depois. educada. De do forma amigo- do educada, amigo do claro. cara. O problema é que os caras que eu fui cobrar ideia eram os caras do Racionais. Mas tudo bem, vamos continuar. O juiz é uma coisa que de vez em quando é bom, viu, Luiz? Mas essa questão do cultural vai além do show, porque a gente faz, né, tem retomado os festivais de rock, porque é uma expressão do ABC, é uma expressão dos metalúrgicos. Os metalúrgicos gostam de rock, sim, cara. Sim, sim. Tem uma grande parcela que gosta. O ABC é Todos punk rock, tocaram, né? né? Você traz isso, mas lá em Diadema, a gente culturalmente já. Eu não lembro qual a edição, mas eu acho que já passou da 20ª. O festival, a festa junina, a festa julina de Diadema, então 2 dias. Vai lá o pessoal fazer o piseiro, fazer o forró e enche aquela rua na frente. Eu estou cobrando. Eu sou um diretor administrativo meio maluco, né? Porque eu cobro que o cara traga gasto para o sindicato. Mas é um gasto bom, né? A gente acho que pode levar alguma coisa para Ribeirão, porque a gente também tem a regional, Ribeirão e Rio Grande é da base do sindicato. Acho que também é um gesto importante levar alguma atividade do sindicato para lá. Então pode ser uma outra coisa, pode ser o rap, pode ser o hip Sim. hop. Que a gente fez uma atividade recente do hip hop, do grafite em Diadema. Então, faz parte dessa lógica do sindicato cidadão. E da gente convergir com o que a gente fala, né? Que a gente fala que o sindicato é uma casa aberta, é uma casa de todos que lutam por um país melhor, por uma sociedade mais justa, por quem tem pautas progressistas, que luta para diminuir a desigualdade, que luta em defesa da diversidade. Nós temos que abrir de fato o sindicato.
Então é aberto para a expressão cultural, seja ela um artista de renome que vai lá e enche aquele estacionamento, seja um artista da base, que também tem oportunidade lá, a partir das engrenagens culturais, né, que é um programa do sindicato, de ir lá demonstrar o talento dele. Da hora. Recitar uma poesia, lançar um livro. Então a gente tem aberto o sindicato para uma série de iniciativas culturais de lazer e que tenta envolver também a família. Porque senão também só o trabalhador metalúrgico vai lá para a plenária, para uma reunião de mobilização. É legal, é bom o militante estar lá, mas muitas vezes a família não compreende. Exato. O que é o sindicato? O que os caras fazem? Você fica tanto tempo indo lá. Por que você volta com cheiro de álcool? Então é legal levar a família também para ver que é um ambiente familiar. A família inteira voltar com cheiro de álcool. Isso que eu ia falar. As crianças não podem. Volta com cheiro de bala. Mas a esposa pode, e aí eles voltam de carro de aplicativo, né? Por favor. Volta pra não... Não, você sabe que esse negócio é um negócio muito louco, né? Porque tinha uma relação de um camarada, não vou expor aqui o nome, mas lá é minha casa. O Ligen tá hoje... Tá fofoqueiro que fofoqueirinho. Ele ficava assim, lá é minha casa, o sindicato é minha casa. Aí a esposa dele, quando separou dele, falou assim, eu nunca fui na casa dele. Olha que bagulho doido. É isso, né? Se não tiver uma diversão pra família, é um problema. Sim, é um problema. sim, com certeza. E isso é um traço característico da nossa base também, viu? Então. Isso quando a esposa não tem que jogar a roupa do marido lá na frente da fábrica, o cara também sai de lá. Eu tô achando que vocês têm que fazer o bar fechado, versão diurna. Programa de fofocas, assim, apresentação. Mas a a gente já tá teve. nessa, O Ligia, a gente já teve, chamava Ai Minha Gente, que a gente falava sobre... Eu não. Eu também não. Não, mas era do canal. Era eu e um amigo meu, a gente falava sobre Big Brother e famosos. Não, sai dessa vida, cara. É melhor a gente falar de anônimos. Muito melhor. Categoria É uma sindical. boa também. O Disney é o cara pra isso. O Lula já falou isso. A TVT tem que fazer um Big Brother na fábrica. Já pensou? Já falou isso. Eu assistiria. Mecânico por semana. Eu assistiria. Ver um pessoal também. melhor do que ver um pessoal lá deitado na piscina assim. Acontece nada no negócio. Não, se a gente Pô, pudesse falando estar nisso, tio, você me lembrou uma coisa. Eu vi aqui, eu olhei pra você, lembrei disso na hora. Nesses eventos do sindicato, tem sim sempre uma barraquinha da Tripalium. Tem. Tripalium. Verdade. O Carlos Wellington lá com a O barraquinha Carlos do Wellington MST, com os vendendo livros. botas. Mas qual Já Carlos Wellington? entrevistamos Qual o Carlos Wellington? Rapaz, tem mais de um? Conheço só Tem um. 3. São 3 atores que mínimo. fazem o Carlos Wellington. Porque ele tá em igual- todo lugar, cara. É igual o Bozo. Patatá. Igual É uma Bozo. franquia e aí você vai pra vários lugares ao mesmo tempo. Cara, um dia eu tava no como que é sindicato- isso aí que eu quero criar uns Wellingtons aí. Um dia eu tava no sindicato, aí depois a gente foi pra POSP, Ele tava lá. aí depois ele foi no PSOL. Ele tava lá. Então são no mínimo 3, cara. Ou ele já descobriu lá o negócio de você fazer Teletransporte. teletransporte. Isso pode ser. Não, mas é um grande companheiro e realmente. Mas ele veio participa aqui, eu perguntei e ele não falou. Ele falou, ele não é. eu não Deixou posso em falar, segredo. É igual o Mas Bozo. deixa eu retomar aqui o fio da meada. Cuidado aqui quando do você nosso- fala de Bozo. Não, Pode ser o do Bozo bem palhaço. e o Bozo do mal. É o Bozo, O Bozo do do bem. bem, pô. Por isso que é melhor falar patati, Patati patatá. Melhor. Tá bom. Você sabe que eu, carinhosamente, tenho um apelido aqui pro meu companheiro Moisés, presidente do sindicato, que velho da van. Mas ele é o velho da van do bem. Deixa claro. Do bem. E tem o velho da van do mal. Você sabe, ô Wellington, você falando isso, quando o Moisés veio bater um papo com a gente, aí o Lidney falou desse apelido, né? Eu falei do Carinhoso. e tal. Shurek. Shurek. Aí ele falou assim: e você é conhecido como Aquaman brasileiro. Devolveu a altura. Devolveu bonito. E ele tá bacana agora, porque ele antes usava, além dele não ser... São Paulino tá feliz com Não, o além Brasil, dele não ser né? provido de muita beleza, as roupas do Agostinho Carrara que ele usava era maravilhoso, mas agora ele tá... Tá vendo? estica. Tá vendo o programa que o Lidinho tem que fazer? Não, ele Eram tem que as fazer, calças cara. do Ele tem que fazer. Eu Tiririca. acho que tem- Eram as calças do Tiririca tem com as conteúdo. camisas do Agostinho. Ó, segundo o a Luiz tem Tamara, conteúdo. a Tamara é assessora de imprensa do sindicato. Sim. Segundo a Tamara, o guarda-roupa do Moisés parece o do Homer Simpson, da Mônica, da turma da Mônica. Tudo as igual. roupas Tudo igual. Mas vou tentando retomar de novo o fio da meada aqui. Opa, retomada, Hugo. Vamos. Bom, um outro fator também que causou bastante desafios, digamos assim, na indústria automotiva foi os problemas com os semicondutores, né? Com as placas, porque o nível de eletrificação ou de eletronização
que acabei de inventar essa palavra, Pasquale nele, gente. dos carros está cada vez maior, né? Antigamente você tinha a parte elétrica só para fazer o motor funcionar. Hoje em dia tudo é elétrico, né? Retrovisor, injeção eletrônica, câmbio. E tudo isso depende de placas e de semicondutores. Os comandos de voz Muito louco. Não, o nível de tecnologia elétrica ou eletrônica nos carros é gigantesco. E a gente está retomando também uma indústria estatal que produz isso, né? Ainda é um grande desafio. Como é que está isso nas fábricas? De verdade, nas fábricas já houve uma normalização, né? Uhum. O que aconteceu com os semicondutores? Eu acho que vale a pena falar duas coisas. Primeiro que a pandemia aumentou a demanda por semicondutores e vale lembrar, o setor automotivo corresponde a algo em torno de 3% do consumo de semicondutores no mundo. Quem consome muito semicondutores? Eletroeletrônico, videogames, tablets, celulares, notebooks, aí depois vem a linha branca, né? A gente não tem noção, mas geladeiras Então, e cada etc. vez mais inteligentes. Sim, então esses demandam muito mais do que o setor automotivo. O carro é muito pequeno. Então, quando você tem um boom de demanda e a produção caiu, né, por conta da própria Covid, quem que a produção vai atender primeiro? Os maiores consumidores. Não, o setor automotivo passou por um perrengue danado porque não tinha. Tanto que os carros começaram a vir com uns rádios lá que lembravam os rádios da década de 80, né? Com um botãozão lá. Você encomendava um caminhão, o cara falava, pode ser analógico? Analógico eu te entrego, digital vai demorar um bocado. Então, mas hoje houve uma estabilização. O que é importante dizer sobre o aspecto dos semicondutores? Primeiro, os semicondutores é tão importante que a grande guerra hoje da China com os Estados Unidos tem a ver com isso. Tem a ver claramente com o 5G e tem a ver com a produção de semicondutores que está concentrada em Taiwan. Então essa disputa China, Taiwan, Estados Unidos no meio, tem a ver com semicondutores, gente. Sim. E Taiwan, além de fazer a maior produção de semicondutores, mais da metade de semicondutores do mundo é feita em Taiwan, eles têm a tecnologia de fazer o menor semicondutor. A China não consegue ainda fazer o que se produz em Taiwan, em termos de tamanho, né? É micro lá o negócio. E faz total diferença, né? Claro. E tem um problema geopolitico entre China e Taiwan gigantesco também. Não, isso tem a ver também com isso, cara. A gente imagina que é por causa menos de terra, isso por causa do de que... agricultura, não sei o quê. Não, é semicondutor. O cara tem a tecnologia, faz lá e alguém quer pôr a mão em cima. Então, não pense que os Estados Unidos é bonzinho que quer proteger a democracia de Taiwan. Eles querem manter o privilégio de compra para ele. E o segundo passo é o Brasil ter uma dependência enorme de tudo. Né? A pandemia demonstrou que a gente estava dependendo de comprar máscara da China. Eu não estou falando da maca de 30 mil reais que você aperta o botão, ela sobe. Eu estou falando coisas de básicas, máscara. Né? Eu estou falando daquele suportezinho que segura o soro. A gente não produz mais nada no Brasil. A gente tem um monte de empresa que pode fazer isso. Cara, nós já fomos referência. E de tecnologia indústria baixa, né? Pô, tem coisa que não tem nem tecnologia. Máscara o pessoal estava fazendo em casa. Até eu fiz máscara em casa. Você vê, o Felipe, o prefeito de Diadema, bateu um papo com a gente e deu exatamente esse exemplo. Aquele pezinho que coloca o soro, a metalúrgica de Diadema podia ter feito isso. E que indústrias metalúrgicas que estão perdendo espaço por conta do avanço tecnológico poderia migrar para esse tipo de coisa, para esse tipo de produção. E que esse tipo de produção você consegue desenvolver e incentivar a partir de compras públicas. Sim. Porque não é só saúde privada. Exato. Quem tem grande demanda é o e público. Necessidade. O SUS. Exatamente. O SUS pode chegar e falar, Lidne, põe aí uma fábrica desses pedestalzinhos aí que eu garanto a compra por 10 anos. Ele vai produzir, ele vai desenvolver, ele vai gerar emprego. Então, fralda de eu acho que hoje a gente tipo produz coisa de 1% do que a gente consome da indústria médica hospitalar. É algo baixíssimo. Nós Por já isso que a fomos inflação referência. médica Inclusive o grande desafio hoje do debate da economia solidária é isso, né? Além de ter as feiras de economia solidária, é ter uma profissionalização ao ponto que o Estado compre, né? Sim. Você tem uma pequena indústria, de fralda descartável. Pô, quantas fraldas não se utilizam? Não dá para, né? Uma tecnologia baixa, não dá para... Aí e voltando, né? Porque a gente pegou a saúde aqui, mas eu vou voltar lá para os semicondutores do Tchê, ou do Hugo. O Brasil poderia, né? Tinha uma fábrica estatal lá no Rio Grande do Sul que o Bozo fechou, né?
no meio da pandemia, o cara tomou uma decisão de fechar uma coisa que o mundo tá atrás e que nós podemos reativar aquela fábrica e fazer uma parceria estratégica para a gente aumentar a produção dela. E aumentar a produção dela e tentar melhorar a qualidade do chip. Não a qualidade de funcionamento, mas o tamanho e a capacidade de armazenamento daquele chip. Nós não vamos fazer o chip de Taiwan, nós não vamos ser competitivos com eles, nós não vamos fazer o chip da China, nós não vamos ser competitivos, mas esses chips mais gerais, né, que a gente usa, não é aquele que vai Não é o Nano, né? no iPhone Na 17 aqui nanotecnologia. do Nano, mas vai nos equipamentos normais, no eletrodoméstico, no videogame. Que não tudo mais. precisa ser tão... Isso nós podemos produzir no Brasil. E isso tem a ver com soberania, gente. Sim. É a capacidade de a gente também produzir parte daquilo Sim, que a gente sim. consome. Isso vale para o microchip, né, para o semicondutor. Isso vale para aço, porque a gente tem uma dependência enorme de importação de aço, quando a gente poderia, em vez de ficar exportando minério de ferro, produzir aço no Brasil e abastecer a nossa indústria. Exato. Isso vale para alimentos, isso vale para energia, isso vale para o desenvolvimento de outras capacidades. Né? A gente está fazendo caças no Brasil, né? Transferência de tecnologia. Se a gente pode fazer caça, gente, por que a gente também não pode fazer, de repente, um sensoriamento para ajudar a dar um salto tecnológico na nossa indústria? Ou Exato. começar a produzir robôs aqui no Brasil também. Então, a gente tem campo para crescer muito. A gente não precisa querer fazer tudo, Um mundo de É. possibilidades, né? mas dentro daquilo que a gente já é bom, a gente pode avançar muito. Sim. Com certeza. Antes de chamar a saideira, só uma coisa que é interessante, que é uma marca do governo Lula, sempre buscar o desenvolvimento dessas indústrias que a gente já deveria ter desenvolvido. A indústria naval, por exemplo, brasileira, que tinha um potencial enorme e cresceu muito no governo Lula. E eu entendo que um outro passo que deveria seria desenvolver a indústria ferroviária também, né? Porque você pega a dependência que o Brasil tem hoje logisticamente de estradas e desses grandes cartéis rodoviários, né? É muito complicado. Eu acho que é uma coisa que também, além de todos esses setores que a gente falou, a indústria ferroviária é uma demanda muito grande. Mas passa por Sim, mas já... a gente constrói e depois privatiza. Bom, antes da sua saideira, uma lógica que tem norteado os debates dos sindicatos, a gente tem debatido isso com o governo Lula, é justamente a reindustrialização por missões. Então, por exemplo, uma missão é o transporte, pode ser o transporte de carga ou a mobilidade, o transporte de passageiros. Isso é uma missão que o Estado pode ajudar a desenvolver e puxar uma reindustrialização. Missão da saúde. Precisamos melhorar o atendimento do SUS para a população. Então, vamos desenvolver o complexo industrial da saúde no Brasil. Isso é uma reindustrialização por missões. Nós temos defendido muito isso. Saúde, energia, alimentos, automobilístico, aviação, né, por conta da Embraer, e infraestrutura, são 6 áreas que o Brasil tem condição de ser competitivo, tem condição de crescer muito e melhorar a vida do povo brasileiro. Então, Sim. essa lógica das missões, né, eu peguei o gancho da Sim, ferrovia por nossa, conta disso. genial. Como a gente melhora o transporte de carga, mas como a gente melhora também o transporte dos passageiros nas cidades? Vamos colocar ônibus elétrico. Mas peraí, é só colocar o ônibus elétrico? Ou nós vamos colocar um ônibus elétrico que acolha bem lá o passageiro, que vai ver o horário que o ônibus vai chegar, né? Que vai fazer a interligação com a ciclofaixa, que vai ter uma discussão regional, porque é um outro problema que a gente tem, né? O ABC, os prefeitos tocam aqui, principalmente esses prefeitos direitosos, né? Não valoriza lá o consórcio que foi construído a duras penas, cada um quer ter o protagonismo da sua cidade, aí o cara faz uma ciclofaixa que ele para na divisa, aí o cara põe o quê? Põe a bicicleta no ombro e vai embora, né? Precisa ter um debate regional. O ABC precisa protagonizar isso, mas a gente precisa fazer um debate da região metropolitana também. Assim como fala de indústria, né, a nossa indústria é muito interdependente entre as cidades, os trabalhadores estão nas várias cidades, a montadora está em São Bernardo, a autopeça está em Diadema, não sei o que está em Santo André, né, o setor de O serviço de Santo trabalhador André. mora em Mauá e estuda em São Caetano. Estudo em São Caetano, mas você tem também toda a questão de discutir mobilidade, transporte público, o bendito do metrô que não chega aqui no ABC, como que a gente vai fazer isso, o BRT que está atrasado. Tem uma série de pautas que a gente pode discutir a partir dessa lógica das missões para, claro, a gente vai desenvolver, vamos reindustrializar, mas principalmente melhorar a vida do povo. Poxa, com certeza. Não, eu Saideira, acho que é nesse mesmo sentido. Tem bastante coisa para perguntar, mas
eu acho que um Já pouco está do que, convidado, inclusive, para estar com a gente no que vem. do que Porque- o que o novo PAC, esse Gostei novo, aqui, eu vou no programa de fofoca. o lançamento do novo PAC, né, tem um sentido nessa mesma linha que você está falando, né? Inclusive, retomar a questão ferroviária daqui de São Paulo para Campinas, né? Já está no novo PAC. Então, Para Santos, né? Para um passageiro, para aquecimento, litoral um paulista. aquecimento vai retomar. Mas eu tenho uma outra preocupação que eu não sei se vocês, ou a central, ou as federações têm discutido, que é o volume de trabalho, de avanço que a gente vai ter a partir desse novo PAC, mas o debate sobre a qualidade do emprego. Vamos lembrar que em um dos PACs, que estava fazendo o novo terminal em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, tinha trabalho escravo. Entende? A complexidade, porque você dá um volume, cresce o setor da indústria e na ponta tem um quarteirizado lá que tá, né, que não está sindicalizado, que não tem os mesmos direitos sociais. E a gente vê o avanço, né, acontecendo e como refletir isso pro chão de fábrica, né? Pro cara que vai estar lá nessa obra, nesse desenvolvimento, mas a qualidade desse cara, né, no trabalho. Olha, eu acho que a gente precisa olhar por dois aspectos principais, né? Tem vários, mas dois aspectos. Nas montadoras, a gente tem uma experiência muito interessante que vem das matrizes, e aí a gente conseguiu reproduzir aqui, né, no Brasil, que é o que a gente chama de carta social. O nome, inclusive, é esse mesmo, carta social. Então, é um conjunto de regras que referenciam não só o trabalho da montadora, aí muito as montadoras alemãs, principalmente, mas também as prestadoras de serviço. Então a gente consegue combater muito desleixo nas empresas prestadoras de serviço a partir da carta social. Então a Volks é penalizada se ela não cumprir isso. Nós já conseguimos diversos avanços em empresas terceiras, porque a gente vai lá na Volks e... E a devida diligência alemã, né, uma lei de devida diligência, que foi aprovado... Mas a due diligência ainda está muito incipiente. Eu acho que essa questão da carta social ela pode ser algo que a gente já tem já. Eu ia colocar os dois prismas, porque eu acho que a gente precisaria ter algo parecido. A due diligence fica muito lá no campo do europeu, mas a gente poderia aproveitar a experiência que já se tem sobre cartas sociais, que tem em outros lugares, aí tem outros nomes, né? Mas o poder público deveria ter isso. Então eu vou fazer uma contratação de uma obra. Eu contratei o Tchê, que contratou o U, que contratou o Líder. Não tem problema. Está aqui, precisa seguir essas condições mínimas. Toda essa cadeia. Salário, EPI, condição de trabalho, jornal de trabalho, né, tipo de contratação, fiscalização, não sei o que lá. E é uma obra pública, a fiscalização é muito mais simples, todo mundo sabe que a obra está lá. Sim, sim. Ô, Tchê, como que é aí a prestação? Não, eu não estou fazendo nada, quem está fazendo é ele. Você aí. Não, é ele. Tá bom, e você? Não, é como eu sou um sub do sub do sub e ferrou aqui minha vida. Então vamos limpar. Sai vocês dois aí, vai você direto. Sabe esse tipo de coisa? A gente precisaria ter um escopo social muito bem definido para a contratação de obras públicas. É um absurdo que uma obra pública permita esse tipo de coisa. E que você não tenha um ordenamento mínimo para isso. O cara não respeita nem a legislação, que já é o piso. É o mínimo, né? E o que eu estou dizendo não é só a legislação, nós precisamos ter condições melhores. Né? E verificar os exemplos que existem para criar esse tipo de condição. Um outro aspecto, Lígia, você mencionou da chegada dos chineses, o que a gente está preocupado? O que todo mundo fala? Da indústria 4.0, dos carros elétricos, não sei o quê, vão ser empregos que vão demandar trabalhadores mais qualificados, mas serão melhores remunerados. O melhor remunerado a gente não está enxergando. Está chegando as empresas novas, estão indo para lá, para cá. Os salários que a gente está ouvindo que vai pagar, a gente está olhando e falando, mas que negócio é esse do melhor remunerado aí? O cara é mais qualificado, mas o salário é menor do que o cara aqui que está lá de 20 anos parado lá e tudo mais. Então, essa história do avanço tecnológico e o avanço salarial junto não está bem definido aqui. E é uma preocupação dos sindicatos. E precisa ser uma preocupação dos sindicatos. Sim. É um emprego, né, com maior capacidade tecnológica, com maior formação e tudo mais. E o maior salário está onde? Porque também... Sim. Está a serviço de quem essa tecnologia, né? Cara, porque está criando assim, uma base salarial muito baixa no Brasil. As empresas estão caçando lugares para pagar cada vez menos
com o trabalhador trabalhando mais e com uma qualificação muito maior. Então, a média salarial do Brasil, a tendência é despencar. A gente está criando um país de trabalhadores bem formados, mas muito mal pagos. Só que isso tem um impacto direto na qualidade de vida, no que se retorna para o Estado enquanto tributo, no que retorna para a sociedade enquanto No serviço. adoecimento mental das pessoas também, né? Poxa vida, em todos os aspectos. Então, é um assunto que está correndo muito lateralmente, né? Todo mundo fala de forma muito... Genérica, né? Mas- quase um proselitismo. Mas que na prática não está tendo resultado. Com certeza. Sua saideira, Tchê? Bom, eu já posso falar a minha frasezinha? Por favor. Então, gente, bom, vocês estão há 3 anos com a gente, né? Terceiro ano, né? Fechando. Final da terceira temporada. Terceira temporada aqui, vocês sabem que a bandeira que eu mais brigo por ela é a da causa animal. Nesse final de ano tem muita adoção. O pessoal não pensa que um animalzinho dura de 10 a 15 anos, né? Em média. Não é um brinquedo. Então, se você não tem convicção que você quer ter um animal, não dê para o seu filho um animal, né? E se você tem consciência de que é uma vida, que precisa de cuidado, adote, não compre. A gente tem que acabar com essa indústria aí que é muito maléfica para os animais, né? Então, se puder e quiser e tem essa consciência, adote um animal, não compre, adote um cachorrinho, um gatinho. Tem muitas ONGs aí que estão precisando de ajuda, estão lotadas. Então, sem zoonose também, não precisa gastar dinheiro com animal. Você vai estar ajudando... Carinho não compra, amor não compra. Você vai estar ajudando a acabar com essa indústria E não só dos de animais. fogos. E não solte fogos no final do ano, que é uma coisa tão antiga, bicho. É um traço de cultura que tem que acabar. Ou os fogos que não tem barulho, né? Aí é um pouco mais tranquilo. Então, adote, não compre e que venha 2024 aí. Estamos fechando em grande estilo, né? O grande Sim. papo que a gente teve hoje. Muito bom. E eu queria fazer uma pergunta, Wellington, que a gente até tem a resposta, mas você que está dentro aí no sindicato, está defendendo No pique que a gente está com horário. viu? melhores os trabalhadores, ter um governo federal mais alinhado com o trabalhador ajuda demais. A gente sabe que esse ano já mudou muita coisa. E ter um prefeito mais alinhado, porque a gente sabe que o que não é alinhado é horrível. Um prefeito mais alinhado à luta do trabalhador, qual a importância disso? Cara, toda importância. Toda importância. E aí não é só alinhado com os trabalhadores, é alinhado com a pauta progressista, desenvolvimentista de forma geral. Você veja o que está acontecendo em São Bernardo, por exemplo, nos últimos anos. A gente teve saída da Ford, agora saída da Toyota, mas teve Costal, Sim. teve Cosma, e se eu for lembrar aqui, vou falar de outras tantas, não só Até diminuiu metalúrgicas. bem também a produção, né? A produção eu vou falar que está muito mais vinculada à demanda, mas esse tipo de saída de empresa aconteceram com 2 desastres. Três, né? Governo municipal, estadual e federal. Saída da Ford mesmo, nós procuramos o governo federal, era o Bozo ainda, quem recebeu a gente foi o general, agora que é senador. E ele falou, cara, isso é uma questão de mercado. O mercado tem que se arrumar. Mas e os empregos? E o que o governo já repassou de benefício para a empresa? Paciência, já foi. Então, assim, Difícil. eu duvido se fosse o governo de hoje que a conversa teria Isso sido essa. aconteceria. E aí a gente tinha um governo municipal, tem, né? O governo é o mesmo ainda, municipal. E tinha um governo estadual que era muito fogos. E os fogos barulhentos. Fazia muito pipoco lá no céu, mas na prática que não mudava nada na nossa vida, né? De forma real. Onde o prefeito não tem o poder de trazer uma empresa ou de segurar uma empresa, isso não. Mas ele tem poder de influenciar na política. Ele pode articular regionalmente, ele pode articular, por exemplo, com os sindicatos, ele pode articular com os outros entes, né, governo estadual, governo federal. É diferente, é um prefeito falando. Sim. E ele pode criar condições na cidade, ele pode melhorar as políticas públicas, que aí facilita para a indústria, para o comércio, para o serviço e para a própria população em geral. De verdade, hoje, falando de São Bernardo, mas eu posso falar, por exemplo, de Santo André, que é a cidade que eu moro, você tem muita propaganda, muito outdoor falando da cidade, mas aquela cidade do outdoor você não vê na prática. Ou você vê muita coisa no centro, o centro acontecendo muita coisa, mas o resto da cidade, eu não estou nem falando da periferia em geral, mas
O resto da cidade você vê num abandono total. Então, você falou aqui, né, de cultura, lazer, você vê as coisas acontecendo no centro. Enquanto isso, os equipamentos públicos da periferia sendo desmontados. Né, você vê áreas públicas que poderiam servir a população sendo vendido para o mercado especulativo. Você vê indústrias fechando o plano diretor, mudando regra, a indústria saindo e no lugar virando o mercado ou prédio. Claro que a gente precisa ter habitação, né? Eu defendo as políticas de habitação popular, mas precisa conviver junto. A cidade precisa ter o emprego e a habitação. Senão você vai ter a pessoa morando, mas ela trabalha onde? E o emprego, você precisa ter emprego também de melhor qualidade, para você também ter o consumo, né, dentro da cidade, dentro da região. Então, de verdade, o alinhamento precisa ser com... A população tem que entender o tipo de governo que ela quer. Eu quero um governo de muito flu-flu e pouca ação real, que muda a vida das pessoas, ou eu quero um governo que se preocupa com os problemas reais, que se preocupa lá com o trabalhador que vai acordar 4 horas da manhã e ele não tem onde deixar o filho. Ou que a mãe precisa ficar lá 2 dias na fila para ter uma vaga. Ou que a avó, muitas vezes, ou o avô, precisa buscar a criança porque a creche atende meio período. Ou atende horários que não faz sentido nenhum. Né? Estamos falando de criança, mas a gente pode falar de um monte de coisa. Né? A criança muitas vezes não tem acesso a um parquinho no bairro. E pensar para além dos 4 anos, né, de mandato, ou 4 ou 8 anos, né? Pensar uma cidade para 30 anos. Sim. Né? E, de novo, a cidade não pode ser um espaço de marketing. Na cidade é onde acontece a vida real das pessoas. Então, a política precisa ser real. Então, vamos debater, né? As experiências que nós tivemos dos orçamentos participativos, do PPA participativo, é isso. O que tem de problema nessa região? E, de repente, eu sou o prefeito, eu acho que o problema é tal, mas, de repente, não é. Verdade. Eu acho que o problema é o calçamento, lá os buracos, o asfalto, sei o quê. Passa um asfalto bonitão e, em compensação, não tem esgoto na casa das pessoas. Você está falando um negócio que é muito louco, né? Acho que tem uma política meio que voltando àquela política antiga, né? Só para encerrar. Mas é assim... Quem tá bem estourado de porque tempo. Ele falou, Vlad vai matar a gente. ele falou de Santo André e falou de São Bernardo, por exemplo. Os dois colocaram as suas esposas como deputado. E nada contra, né? Mas uma coisa meio estranha, né? Assim, uma característica bem... E esse negócio do asfalto no último ano, né? Pode crer que esse próximo ano a minha rua vai ser asfaltada novamente. Se você não tomar cuidado, falta até você. Bom, já que todo mundo falou, vou falar também só um pouquinho antes de encerrar o programa. É engraçado que assim, aqui em São Bernardo eles asfaltam Nova Petrópolis e só asfaltam. Agora, quando foi para asfaltar lá no Lauro, eles fizeram 3 dias de inauguração de asfalto, colocaram 3 palcos em rua diferente e põe comissionado. Eu falei, gente, você vê, eles cuidam tão pouco da periferia Quando faz que lá, quando né? vai fazer lá um tem que fazer um evento para inaugurar asfalto que eles fazem nos bairros ricos sem precisar de tanto estardalhaço. Wellington, muito obrigado. Obrigado, né? Demoramos Uma honra pra bastante. gente Né? encerrar nossa temporada com você. Né? Gente boníssima aí, companheiro nosso de longa data. E espero mais uma vez que o ano que vem você esteja conosco aí pra gente. Não, vocês já convidaram, vocês se ferraram. A Agora. gente tem os apelidos dos diretores do sindicato pra gente falar também, né? Porque o sindicato Padre metalúrgicos é Marcelo. Padre Marcelo, é Shrek. Só apelido bom, porra. Só apelido maravilhoso. Vamos pular essa parte aí, vamos. A gente Vamos falar precisa, coisa séria. descobrir qual que é o seu também, né? O dia que tiver uma cerveja aí no meio da tarde, a gente fazendo fofoca. Quando você voltar, vai ter cerveja. Isso aí também é compromisso nosso. Mas eu quero agradecer demais a audiência, né, o pessoal que nos acompanhou o tempo todo aqui, que é a audiência do Bar Fechado, né, que mantém vocês abertos. Isso. E, agradecer demais vocês que são meus parceiros de longa data, companheiros, Lige, Tchê, Hugo. Eu acompanho vocês, assisto vocês e estar aqui hoje para mim é uma grande honra. Ainda mais debatendo temas tão caros para o nosso sindicato e acho que para a sociedade de forma geral. Não, que bom que o sindicato tem quadros como você. Isso é muito importante. Eu vou terminar falando que não é à toa que o Sindicato dos Metalúrgicos é uma das organizações mais influentes do país, né? Porque o nível de conhecimento, de preparo dos dirigentes é incrível. Para além da metalurgia. para além da metalurgia. Isso pra gente é muito bom. Sim. Agradecer você também, que acompanha a gente há 3 anos, que acompanhou a gente durante esse ano. Será que ele vai falar do final de ano, as frases dele? Não vou falar não. A frase Sérgio Malandro. O momento Sérgio Malandro não tem mais não. Mas desejar que você esteja conosco também ano que vem.
A partir da próxima segunda, a gente vai fazer compilado aí de programas, vamos colocar um compilador de sindicalistas, um de artistas, de cantores, enfim, vamos trazer um conteúdo diferenciado para você continuar com a gente também nas festas de fim de ano. E a partir de janeiro a gente volta com os nossos programas inéditos, seja eles gravados ou não, para a gente fazer também um 2024 de retomada e de continuar fazendo o país crescer. Já roubou o slogan. Já, retomada. lógico. Até o ano que vem, um cheiro no zóio e um abraço. Valeu. Até ano que vem. Tchau, tchau.